A colunista Malu Gaspar acabou de bater no peito, acabou de afirmar que vai dobrar a aposta contra o ministro Alexandre de Moraes. No vídeo anterior, eu disse para vocês que a Malu Gaspar não tinha revelado quase nada do que ela já tinha descoberto. E sim, gente, tá? Todo esse desespero do Moraes, né, com relação a vazamentos de dados, de esposa de Moraes, familiares de ministros do STF. Gente, tudo que foi revelado pela Malu Gaspar não chegou nem perto do que ela explodiu aqui agora neste exato momento. Ela dobrou a aposta, foi para cima do ministro Alexandre de Moraes e é briga de cachorro grande, tá? Malu Gaspar acabou de soltar a maior bomba contra Moraes no Jornal O Globo, e eu vou trazer também essa notícia que chocou Brasília agora também neste exato momento, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Aconteceu uma tragédia, tá, no Carnaval, tragédia no Carnaval, resultou numa morte, gente, tá? Que chocou o Brasil inteiro, gente. Então, eu vou trazer aqui os detalhes e destaques dessa notícia que, assim, gente, devastou o Brasil, tá? Uma tragédia no Carnaval resultou em morte que chocou o Brasil inteiro. E vocês vão ficar consternados com essa notícia gravíssima que eu vou trazer para vocês. Gente, além dessas informações, tem outras várias que eu separei aqui. Eu sei que vocês não estão com muito tempo para perder. Já vou começando aqui já direto com as informações. Rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Só peço rapidamente, gente, que vocês assistam com muita atenção, porque esse vídeo aqui tá trazendo pancada atrás da outra. Gente, é bomba, 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 uma atrás da outra. Mais desespero dentro da Globo, gente. Gente, o pessoal da Globo tá desesperado. Até o jornalista Otávio Guedes tá aqui, gente, admitindo. Ó, operação da... Tá aqui na tela. Operação da Polícia Federal gera apreensão na Globo, tá? E temor de avanço do STF sobre a imprensa. Ou seja, jornalista da Globo News está completamente desesperado com essa operação da Polícia Federal e desesperado com o avanço do STF. Não é bem o STF, né, gente? Vamos dar nome aos bois, com o avanço de Alexandre de Moraes sobre a imprensa. O Moraes está indo para cima da imprensa. E a Globo, que outrora batia palma, passava pano, deixa. Tá perseguindo o Bolsonaro? Tá derrubando o Bolsonaro? Deixa o Alexandre de Moraes fazer o que ele quiser. Só que agora a água bateu na bundinha, né? Vejam o desespero aqui do jornalista. Vejam só. Investigação do Ministério Público, que a Receita mandou para o Ministério Público, e o Ministério Público, pelo que você conversou com as pessoas, é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzoé lá atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações que vieram. Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira, que ele faz a ressalva de que se há crime na Receita tem que ser apurado, claro, mas que isso não sirva para como um instrumento de intimidação do trabalho da imprensa, porque o dever de sigilo é do servidor e não do jornalista. Ele está aqui mandando um recado, tá, pro STF, ó, que isso aí que vocês estão fazendo não sirva para intimidar a imprensa. Não aceitamos que ministros intimidem, ameacem a imprensa. Ainda mandou recado. No meu ponto de vista, esse recado aqui foi direto para o ministro Alexandre de Moraes. Quem diria, né? Isso dentro da Globo. Vejam só, tem mais. Nossa missão é, à luz do interesse público, divulgar informações. Mas quem tem o dever do sigilo é o servidor público. E muito bem, porque a Receita já estava fazendo uma investigação, né? Isso é importante a gente saber. Como a gente disse, já tinha um procedimento interno desses mecanismos próprios da Receita que detectou, né, esse alerta foi detectado de que havia o acesso indevido aos dados. Então a Receita já estava fazendo uma apuração lá, e a Receita pode enviar para o Ministério Público quando há um indício de crime. O que chama a atenção aqui nesse contexto, nesse arranjo, melhor falando, é o inquérito das fake news no meio, com o STF como vítima investigando, né? Embora haja esse alinhamento maior que você bem destacou com a PGR hoje. Hoje Paulo Vanier é alguém bem aliado ao Supremo. Todas as decisões que ele tomou, principalmente nesse caso Master, são posições de alinhamento a uma ala ali da Suprema Corte, né? Então
completamente diferente do que foi o Aras. O Aras, por exemplo, ele era considerado um... Tipo assim, né, gente? A gente tá vendo aqui o jornalista Otávio Guedes, pela primeira vez, admitindo que o PGR, né, está num alinhamento sem precedentes com o STF, né? Com ministros, com decisões do STF. É tipo... PGR tá sendo tipo um cachorrinho do STF. Tipo assim... decisões do STF são divulgadas, o PGR dificilmente vai lá e é contrário. Acontece uma vez ou outra, muito raro acontece, mas está sendo muito submisso, se é que vocês me entendem. Na época do Bolsonaro podia, né? Na época do Bolsonaro você não via uma fala dessa aqui do Otávio Guedes. Olha, tá, essas decisões aí do PGR tá muito em alinhamento, né, com o STF. Eu não tô vendo o PGR discordar de nada do STF, mas aqui agora eles tá nítido que eles não estão gostando, né, gente, tá, desse alinhamento do PGR, Paulo Gonet, com uma parte, segundo ele, com uma parte, né, do STF. Agora tá incomodando, né? Agora esse alinhamento do PGR tá incomodando, porque agora o Alexandre de Moraes está indo para cima da imprensa, porque enquanto o Moraes estava indo para cima do Bolsonaro, estava bonitinho, deixa acontecer, deixa o Bolsonaro se ferrar e se lascar. E o resultado é aquilo lá que a gente está vendo, Bolsonaro dentro da prisão. Agora, como agora o Alexandre de Moraes está indo para cima da imprensa, aí a água bate na bundinha, eles começam a dar seus pulos, né? E aqui eu senti, gente, um certo recado para o ministro Moraes ou para o STF. Que essa operação da Polícia Federal não seja utilizada para suprimir a imprensa. Né, gente? Tá? Para um bom entendedor, minha palavra basta, né? E agora, gente, Malu Gaspar definitivamente é uma jornalista corajosa. E tá mesmo, gente, tá? Tá com o intuito de derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Ela fez de novo, gente, tá? Malu Gaspar dobrou a aposta e soltou mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo Malu Gaspar, a operação da Polícia Federal irrita a ala do STF e desperta desconfiança sobre Alexandre de Moraes. É aquilo que a imprensa vem revelando amplamente de ontem para hoje, gente, tá? Parece que o ministro Alexandre de Moraes está agindo em ato de desespero. Parece que com um único intuito, com um único objetivo, proteger esposa, familiares. Será mesmo, gente? Vamos entender que essa bomba da Malu Gaspar, o homem tá a cara de preocupado. A devassa que a Polícia Federal realizou sobre funcionários da Receita acusados de vazar informações sigilosas de parentes de ministros do STF nesta terça-feira acendeu um alerta entre os próprios colegas de Alexandre de Moraes, que determinou a ação. Tá? Ou seja, essa decisão do Moraes acendeu um alerta vermelho gigante dentro do STF. Quer entender melhor? 2 ministros ouvidos sobre reserva consideram a ação absurda e enxergam indícios de abuso de autoridade na ala do Supremo que não gravita em torno de Moraes, ou seja, aqueles que não são muito alinhados com Moraes. Né, para esses ministros, pegou mal o fato de ele não ter sequer comunicado aos colegas que havia uma suspeita de acesso indevido aos seus sigilos fiscais. Um magistrado disse ter manifestado seu descontentamento a Edson Fachin, presidente do STF. Eu imagino, gente, que pode ser o André Mendonça, pode ser o Nunes Marques. Eu acho que pode ser um desses dois que não deve ter gostado dessa decisão do Moraes. É só uma desconfiança, gente, só uma opinião. O fato de Moraes ter pedido à Receita que verifique, né, se houve acesso ilegal aos dados de cerca de 100 pessoas foi encarado internamente como uma tentativa do ministro de fazer uma fishing expedition, gente, tá? Uma pesca probatória, que é como o jargão jurídico define a prática ilegal de fazer buscas genéricas, sem objetivo determinado,
para tentar encontrar provas de crimes. Essa era uma acusação comumente feita à força-tarefa da Lava Jato e que agora se repete a boca pequena no Supremo. Esses colegas, tá, que não são muitos alinhados com Moraes, esses colegas temem que Moraes use os dados sobre ministros e parentes que venham a ser obtidos na devassa da Polícia Federal para se blindar do avanço das apurações que ele mesmo dele mesmo e sobre sua mulher. Avanço de apurações sobre ele mesmo e sobre sua mulher, Viviane, que tem um contrato de 130 milhões com o Banco Master, até hoje inexplicado. Veja a cutucada da Malu Gaspar aqui, até hoje inexplicado. Ou seja, até hoje a esposa do Moraes e o Moraes até hoje não explicou quais foram os serviços prestados que justificassem esse contrato, que é mais ou menos uma mega sena, né, gente, tá? E ainda está fresco na mente dos togados o vazamento da reunião secreta que terminou com o Dias Toffoli renunciando à relatoria do caso Master, depois do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ter entregue ao presidente do STF um relatório listado motivos para a sua suspeição. Então, tá aí com o suposto pagamento de 35 milhões. Então, aquela reunião secreta que vazou na imprensa ainda tá fresco ali na memória dos ministros. E eles ficaram furiosos com aquelas falas, deles terem vazado na imprensa. E agora eles estão furiosos porque o Alexandre de Moraes, o todo-poderoso magnânimo do STF, tomou uma decisão sem nem consultar os outros colegas. Para o ministro Alexandre de Moraes, é como se não existissem os outros ministros do STF. É só ele que manda, ele que reina, ele toma as decisões, Então, assim, mesmo que sejam decisões que pode respingar nos outros ministros, ele não quer nem saber, tá nem aí com a paçoca. Eu quero descobrir quem é que vazou os dados da minha esposa, eu quero descobrir quem que vazou os dados de familiares da empresa, eu quero descobrir, e dane-se os outros ministros, eu vou lá e vou mandar a Receita Federal, vou mandar a Polícia Federal e investigar tudo porque eu não aceito, ou eu não... É isso, gente. Alexandre de Moraes é isso. Ele não está se lixando para os outros ministros, não está se lixando para o que isso pode prejudicar, o STF, os outros ministros. Ele quer resolver o problema dele, da família dele, pelo menos, gente, tá? É isso que eu interpretei, é a minha opinião. Que ele está se lixando para os outros. Tá nem aí. Ele vai lá, toma a decisão que ele quer e pronto, e os ministros têm que acatar. Gente, tá briga de cachorro grande, hein? Malu Gaspar, mais uma vez, expondo treta gigante no STF, expondo o ministro Alexandre de Moraes mais uma vez, gente, tá? Coloca aqui embaixo. Essa é corajosa ou não é, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, gente, porque tem mais notícia para trazer para vocês aqui. Mais treta dentro do STF, sim, porque tem mais, é racha, é treta. A matéria anterior, categoricamente, está mostrando racha no STF, briga feia interna. Tá aqui, investigação sobre vazamento de dados azeda de vez o clima no STF, ou seja, racha dentro do STF. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de investigar o vazamento de dados oficiais de integrantes do STF e de seus familiares azedou de vez o clima na corte, que já vinha muito ruim nas últimas semanas em razão do caso Master, e agora piorou drasticamente. Nos bastidores, ministros que costumam fazer oposição a Moraes dentro do STF reagiram à decisão do colega de mandar a Receita Federal rastrear quem teria acessado os dados, e isso deixou os ministros furiosos. Na avaliação de um influente ministro ouvido pela coluna Igor Gadelha, a ordem de Moraes seria ilícita. Gente, um próprio ministro dentro do STF está afirmando que esta ordem do Moraes, é ilícita. A avaliação desse magistrado é que somente o presidente do STF, Edson Fachin, poderia ter feito essa solicitação diretamente à Receita. Ou seja, Alexandre de Moraes foi lá e deu uma ordem para a Receita Federal. Investigue, faça um pente fino com a lupa. Eu quero todos aqueles servidores que acessaram e tiveram acesso
quebrar um sigilo da esposa, de familiares, de ministros. E segundo esse ministro, tá, gente, muito fluente lá dentro do STF, essa ordem do ministro foi ilícita. Quem tem a prerrogativa de tomar essa decisão essa é uma prerrogativa unicamente do presidente da corte, Edson Fachin. Só o Edson Fachin poderia ter tomado essa decisão, dado essa ordem para a Receita Federal. Então, segundo um ministro da Suprema Corte, segundo o portal de notícias Metrópolis, essa ordem do Moraes foi ilícita. E essa notícia está sendo amplamente divulgada em vários portais de notícias. Aí, gente, então, segundo aqui a imprensa, o Alexandre de Moraes deu uma ordem ilícita. E aí, o Moraes vai ser punido? Vai receber algum tipo de punição? Ou vai ficar por isso mesmo? Tipo assim, é ilícito, deixa passar. Aí abre precedentes para outras ilicitudes, mais abuso de poder. Isso aqui categoricamente chama-se abuso de poder. Tá? Ilicitude é o eufemismo para abuso de poder. Resumindo aqui para vocês, gente, tá? Segundo aqui vários juristas, né? Abuso de poder é o que mais tem acontecido. Agora, gente, deixa eu trazer para vocês 2 tragédias sobre Lula da Silva. A segunda é devastadora, gente. A segunda deixou a esquerda devastada. A primeira é essa que está aparecendo aqui agora na sua tela. Prestem muita atenção, porque isso aqui é uma bomba atômica contra o Lula, gente. Prestem atenção. Agora, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, repudia desfile a favor de Lula em pleno ano eleitoral. Campanha antecipada para o Lula em pleno ano eleitoral. Até a OAB foi para cima do Lula. Gente, ao que tudo indica, o Lula não vai escapar da inelegibilidade da cassação. Ao que tudo indica, Lula deve mesmo ficar inelegível, fora da eleição 2026. Assistam aqui essa bomba. Essa é só a primeira, a segunda é pior ainda, vejam só. Acabaram se destacando desse desfile de domingo, entre eles a parte em que pessoas são colocadas dentro de latas. Essa parte acabou sendo bastante criticada e a OAB do Rio de Janeiro acabou emitindo uma nota por frente deste trecho. De acordo com a OAB, essas fantasias elas podem remeter, aí a entidade ela fala em intolerância e também discriminação religiosa. Essa nota ela foi assinada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e pela Comissão Especial de Advogados Cristãos. As comissões dizem que a apresentação da escola de samba ela fere o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que nesse trecho, Nath, quer dizer o quê? Que ela assegura a inviolabilidade da liberdade e consciência de crença. Nas redes sociais, vale a gente trazer, pessoas que se dizem de direita, políticos e eleitores, eles acabaram utilizando desse trecho e fizeram imagens geradas por inteligência artificial e se colocaram nessas latas, se colocando aí como famílias conservadoras. Os trechos acabaram... famílias conservadoras colocadas em latas de conserva, gente. Que tiro no pé que o Lula deu, gente, ao autorizar essa escola a fazer essa campanha eleitoral antecipada para ele. É um grande tiro no pé, gente. Então, a própria OAB foi para cima do Lula, gente. Tá? O que tudo indica, Lula deve ficar mesmo inelegível e fora da eleição de 2026. Gente, é uma tragédia atrás da outra. Inclusive, daqui a pouco, gente, tá? Inclusive, aconteceu uma tragédia no Carnaval que resultou numa morte que chocou o Brasil inteiro, gente. Eu tô chocada. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, mas antes, mais uma tragédia para o Lula, essa que está aqui agora na sua tela. Desfile em homenagem a Lula foi desaprovado em todas as pesquisas do Palácio do Planalto. Ou seja, dentro do Palácio do Planalto foram feitas pesquisas para ver como que as pessoas enxergaram essa homenagem, essa pré-campanha eleitoral antecipada para o Lula, e foi um desastre. Gente, tá? Vejam só essa pesquisa. Tá aqui a notícia, ó. Todas as pesquisas de tracking que o Palácio do Planalto teve acesso apontam numa só direção. Foi catastrófico para Lula o desfile da Acadêmicos de Niterói.
Não só o conjunto da obra, né? Não só o conjunto da obra não agradou, né, a quem a essa altura o governo deveria querer reduzir os evangélicos. Foi a pior que ela apresentou, a família tradicional, dentro de uma lata de conserva. Essa questão, gente, tá? Por que essas pesquisas dentro do Palácio Planalto? Ou seja, pesquisa entre a base do Lula, as pessoas que trabalham com o Lula. E as pesquisas dizem que foi uma tragédia. Gente, acho que estão passando a cabo. Gente, o que o Lula fez da vida dele, gente, tá? O Lula acabou com a sua reputação política por causa de uma homenagem em escola de samba. E o desespero, gente, tá tomando conta, porque o que tá saindo na imprensa aí é uma tragédia atrás da outra sobre essa questão dessa homenagem antecipada para o Lula. E, gente, eu vou trazer aqui uma informação para vocês que eu tô consternada aqui até agora. Uma tragédia que aconteceu no Carnaval, que é essa aqui que foi divulgada. A bióloga de 24 anos morre após ser atropelada por caminhão de limpeza em circuito de Carnaval em Salvador. Gente, tá? Foi pra farra, foi pro Carnaval e o pior aconteceu. Se tivesse ficado em casa... Assim, gente, nada contra. Eu mesmo não gosto dessa questão de folia, sabe? Não é minha praia, eu nunca gostei. Essas pessoas saem de casa para ir para essa baderneira e olha só o que acontece. É uma tragédia, gente, tá? Isso aqui que aconteceu. Essa que está aparecendo aqui, ó, na sua tela, gente, tá? Perdeu a sua vida de forma trágica, gente, tá? Uma bióloga de 24 anos morreu após ter sido atropelada por um caminhão de limpeza no circuito da Barra Olinda, em Salvador, na última segunda-feira. A vítima foi identificada como Alice Contreiras. Ela era formada em biologia e fazia pós-graduação na Universidade Federal da Bahia. É essa que está aqui na sua tela. Esse sorriso foi apagado, gente, está no último Carnaval. De acordo com a empresa de limpeza urbana, né, a Limpurb, responsável pela limpeza da região, durante a passagem do veículo, a mulher subiu no caminhão sem autorização, escorregou, caiu sobre uma das rodas. Meu Deus do céu, não posso nem ler aqui o restante para vocês. O socorro foi acionado, mas ela não resistiu. Gente, eu fiquei... Quando eu vi essa notícia, eu não consegui nem dormir à noite direito com essa notícia. Que tristeza, gente. Que tristeza em pensar que se ela tivesse ficado em casa com a sua família, nada disso teria acontecido, meu Deus. Vou trazer aqui uma informação para vocês. Eu gostaria que todos vocês que estão do outro lado aqui me assistindo, assistissem esse vídeo que eu estou colocando aqui agora, vou colocar aqui agora na sua tela, e colocasse aqui embaixo. Eu vou fazer uma pergunta logo em seguida, eu quero a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Vejam só o escândalo, o escárnio que está acontecendo dentro do governo Lula. Leiam aí, ó. Governo Lula gasta quase R$40 mil apenas para concretar uma calçada em frente à agência desativada do INSS em Campo Grande. Gente, uma agência desativada, ou seja, ela não está funcionando. Mas mesmo assim, o INSS, o governo Lula, gastou R$40 mil nessa calçadinha que eu vou colocar aqui. Isso aqui, gente, é um escândalo, é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Assistam esse escândalo que acabou de acontecer dentro do governo Lula e logo em seguida eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que vocês coloquem o seu comentário aqui embaixo. Vejam só o escárnio que é esse desgoverno Lula. Essa calçada que fizeram aqui nem foi com concreto usinado, foi com concreto batido na bitorneira. Olha, R$39.848. Isso é uma pouca vergonha, viu? Isso é uma pouca vergonha. Uma calçada dessa custar esse valor. Na rua Alexandre Fleming, antigo Previdência Social. Aqui ele está mostrando, gente, que esta agência ela está desativada, ela não está funcionando. Ela está desativada, não está funcionando. Mesmo assim, o governo Lula foi lá e gastou R$40 mil para fazer esta calçadinha. A pergunta que eu vou fazer para vocês que estão do outro lado da mentira é a seguinte:
Para vocês acham que realmente essa calçadinha custou 40 mil reais? Vocês sabem quem é que está pagando isso aqui, gente, tá? É o povo brasileiro através dos impostos. Vocês acham mesmo que essa calçadinha aqui custou 40 mil reais? Ou seja, qual é o sentido? Qual é o sentido? Que sentido faz você colocar dinheiro público em uma calçada que está numa agência desativada, que não está funcionando? Agora, a questão da agência estar desativada não é nem a questão, não é nem o problema. O problema aqui é 40 mil reais. Vocês acham mesmo, gente, vocês todos que estão do outro lado do MST, vocês acham mesmo que uma calçadinha dessa aqui ia custar 40 mil reais? Na opinião de vocês aí, que vocês estão me assistindo aí, quanto vocês acham que no máximo realmente custaria essa calçada? Eu chutaria o seguinte, no máximo, gente, tá? Talvez ali uns 8 mil reais. Uns 8 mil reais daria para fazer essa calçada. Tem gente, eu acho que vai dizer até menos, né? Mas assim, não, gente, eu fico furiosa. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Agora vamos começar com as informações, porque assim, gente, a Globo já entrou em desespero. A Globo, tá? Que sempre passou pano pro STF, está em completo desespero, porque agora o Alexandre de Moraes está indo para cima da imprensa. Sabe aquela imprensa que sempre endossou, assinou embaixo das decisões, nos abusos do ministro Alexandre de Moraes, segundo alguns juristas, não é? Né? Enquanto o Alexandre de Moraes estava lá perseguindo o Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, fazendo de tudo para derrubar o Bolsonaro, a Globo estava lá batendo palma, estava aplaudindo, deixem. Aí depois teve matéria na Globo, disse, olha, já derrubou o Bolsonaro, agora vamos voltar à normalidade. Isso aconteceu ou não aconteceu? Pois é, gente, tá? Só que agora o Alexandre de Moraes está indo para cima da imprensa, essa mesma imprensa que revelou aí algumas bombas contra o ministro, contra a esposa do ministro. O ministro não gostou, tá com sangue nos olhos e quer vingança. Quer se vingar exatamente dessa imprensa. Ou seja, gente, eles criaram um monstro e agora eles podem ser engolidos. Assim como o Bolsonaro, eles também podem ser engolidos por esse monstro. Vejam o desespero aqui da jornalista da Globo News ao saber que Alexandre de Moraes agora estão indo para cima deles. Que bonitinho. Olha o desespero, vejam só. Agora, aqui o que a gente está vendo e que é bastante perigoso é, de um lado, mais uma vez, a gente o Supremo voltar ao inquérito das fake news, aberto em 2019, para investigar vazamentos em que as vítimas são parentes ou os próprios ministros do Supremo. Quer dizer, quem investiga é também a vítima. Esse inquérito de 2019 tem o fato de que ele não foi aberto com o Supremo sendo provocado, como em geral acontece. Um pedido, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República. Foi uma decisão, na época do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, de usar o regimento interno do Supremo para abrir uma investigação. E o inquérito que nunca terminou. Naquele momento, o próprio Toffoli, sem sorteio, designa Alexandre de Moraes como relator, e Alexandre de Moraes, já num dos primeiros movimentos, que foi considerado também muito polêmico, determina a censura de uma reportagem da revista Cruzoé. E aí, outra crítica que se faz é que é um inquérito que não termina nunca. O ex-ministro Marco Aurélio Mello, se eu não me engano foi ele já está aposentado, chegou a dizer que era o inquérito do fim do mundo. Então, ou você sorteia um relator, se for para ficar no Supremo, ou por prevenção, vai para o relator do caso do Banco Master, que é o André Mendonça. Por que o Alexandre de Moraes? É uma dúvida que eu tenho. Eu tenho outra dúvida. Não haveria, eu me recuso a acreditar nisso, mas não haveria conflito de interesse quando o Alexandre de Moraes coordena a investigação, relata o inquérito e julga algo que atinge como uma das vítimas a sua esposa. Não haveria conflito de interesses nesse caso? São as minhas dúvidas. Porque eu vou acabar achando, se ninguém me explicar isso, que o Supremo está fora da lei. Mas eu não vou achar isso. Ana Flor? Célia, existe hoje também um questionamento sobre a Procuradoria-Geral da República, né? Lá na abertura do inquérito das fake news, a então Procuradora-Geral, Raquel Dodge, foi contrária a essa investigação.
Hoje há um alinhamento da PGR com o Supremo Tribunal Federal. Se nós cobrávamos de Augusto Aras sempre um não alinhamento com o Executivo, com as vontades do então presidente Jair Bolsonaro, ou que agisse de forma mais isenta, hoje essa cobrança da PGR também tem que ser feita em relação ao Supremo. Acho importante a gente colocar isso na mesa, porque a PGR, enfim, concordou e enviou isso para o Supremo, né? E esse questionamento, se é uma investigação, essa nova fase, que tem que estar ou não dentro do inquérito das fake news, é extremamente relevante e pertinente. Também popularmente conhecido como inquérito do fim do mundo, porque é isso, né? Não tem... Ai, gente. Então, agora esses jornalistas acordaram para a vida. Então, quer dizer que agora, Ana Flor, agora que você foi enxergar que existe um alinhamento, que você acabou de dizer, né, gente, tá? Se vocês não prestaram atenção, volta um pouquinho o vídeo, porque a jornalista aqui, ó, a Ana Flor, acabou de dizer que... existe sim um alinhamento entre o PGR e o STF. Gente, mas só agora que esses jornalistas, agora, né, que a aguinha tá batendo na bunda, agora que o Alexandre de Moraes tá indo pra cima da imprensa, que agora que o STF, que o Alexandre de Moraes tá indo, né, querendo descobrir quem é que tá vazando as informações para estas imprensas, agora que eles estão enxergando, na época que tava, né, que o PGR, que o STF tava indo pra cima do Moraes, do Bolsonaro, naquela época, né, gente, que o PGR estava indo, que o Moraes, que o STF, que a Polícia Federal, na época que estava todo mundo indo para cima do Bolsonaro, ali não tinha alinhamento com o PGR e Alexandre de Moraes. Mas agora tá tendo, né? Agora, vocês acabou de ver aqui, ó, agora que eles foram enxergar que tá tendo alinhamento entre o PGR e o ministro e o STF. Que coisa, gente, tá? Que agora que eles acordaram, agora que eles estão vendo... não, gente, é muita hipocrisia, é um lixo de jornalismo. Ou seja, agora que o Alexandre de Moraes está com sangue nos olhos, que eu trouxe a matéria aqui no vídeo anterior, querendo se vingar da imprensa que está destruindo a reputação da esposa do Moraes, do escritório da esposa do Moraes. Agora o Moraes é um monstro que está indo para cima da imprensa. Agora, ai, gente, vocês estão vendo, está acontecendo um alinhamento entre PGR e o STF. Nossa, só agora eles acordaram, né, gente, tá? Agora a batata tá assando.